Agora eu tenho um propósito e vou até o fim. Você sabe o que eles fizeram. E mesmo assim fica em silêncio. É hoje à noite. Vamos enterrar o passado. Prometo que vou trazer tudo de volta, nem que seja a última coisa que eu faça. A partir de hoje, essa terra não é mais sua. Acho que a visita chegou mais cedo do que esperávamos. Não quero vingança. Quero minhas terras de volta. Se é pra recomeçar, vou começar pelo fim. Tá na cara que te chutaram pra longe, parceiro. Só um de nós vai sair andando daqui. E não vai ser você. Não é justiça. Mas é o mais perto que eu consegui. Eu não vou fugir. Não dessa vez. O cão voltou. Mas agora é outro dono que manda nesse pasto. Agora é só entre eu e ele. Ele era só um fazendeiro. Agora virou problema. Agora vai ser entre mim e cada um deles. As terras de um homem. Tire tudo de um homem, menos o que ele conquistou, com suor e trabalho. Cidade de House Creek. Habitantes, 319. Agora, 317. As terras de um homem. O sol ainda não tinha rompido completamente o horizonte quando John Miller pisou descalço na varanda de madeira, caneca de ferro nas mãos e o cheiro do café fresco preenchendo o ar seco da manhã. O vapor subia devagar, se misturando com a névoa fina que cobria os campos. Seus olhos claros, duros como pedra, observavam o pasto adiante. Sua terra, sua herança, seu pedaço de mundo. Ali, o suor e o sangue do pai estavam enterrados sob cada centímetro daquela terra árida. A brisa matinal batia leve em seu rosto marcado, endurecido pelos anos de trabalho. A barba por fazer escondia parte das cicatrizes que o tempo deixou, mas nenhuma escondia a expressão grave de um homem que aprendeu a viver calado, mas nunca curvado. John Miller não era homem de muitas palavras. Preferia o silêncio dos bois ao barulho da cidade. Preferia a verdade dura da enxada à falsa gentileza dos homens engravatados. A fazenda era tudo que tinha, não apenas em bens, mas em identidade. Acordava antes do sol, dormia depois que ele ia embora e jamais reclamava. Aquilo era ser homem, pensava. Aquilo era ser Miller. Naquela manhã os cavalos já estavam alimentados, os porcos no chiqueiro e as galinhas soltas no terreiro. Tudo em ordem. Mas John sentia um aperto no peito, um peso diferente. Há semanas, vinham rumores de que algo grande estava acontecendo na cidade. Compras de terras em massa, visitas de advogados, e o nome de um homem voltava a circular entre sussurros. Bartholomew Crane. Crane era o tipo de homem que não andava, deslizava. Sempre com um charuto aceso, um terno caro demais para aquele lugar e uma arrogância que deixava um rastro. Rico, influente e perigosamente persuasivo, ele agora queria terras. E John sabia que as suas eram as mais cobiçadas. O motivo?
Uma visita recente de geólogos contratados pela prefeitura havia revelado algo enterrado: ouro. Sob o solo seco da fazenda Miller havia veios preciosos que faziam os olhos dos poderosos brilharem mais que o próprio pôr do sol. John nunca ligou para isso. Para ele, ouro era só pedra brilhante. O que valia era o suor que escorria da testa de quem plantava. Mas esse pensamento romântico e quase ingênuo estava prestes a se chocar com a realidade brutal dos homens que acreditavam em outra lei: a do lucro. No final da manhã, enquanto consertava a cerca do curral, ouviu o trote. 3 cavalos. 2 homens à frente e um pouco mais atrás. Montavam com a arrogância de quem não teme resistência. Um deles era gordo, o bigode sujo de pó de estrada. O outro usava colete preto e chapéu com uma pena, símbolo dos seguranças contratados por Crane. O terceiro, mais novo, carregava um rifle nos ombros como se fosse brinquedo. John se ergueu, limpou as mãos no pano sujo do bolso e caminhou até a entrada da propriedade. "Sr. Miller?" perguntou o do colete preto, sem descer do cavalo. "Sim. Tenho aqui um documento assinado pelo juiz Hamilton. As terras agora pertencem à Companhia Oeste Mineral, em nome do Sr. Bartholomew Crane." "Isso aqui é meu", John respondeu firme, sem elevar a voz, mas com os olhos faiscando. "Foi do meu pai antes de mim e do pai dele antes dele. Essa terra tem nome, e não é companhia nenhuma. Com todo respeito, senhor, a justiça já foi feita. Os documentos estão aqui. O senhor pode recorrer, mas seria perda de tempo. Os homens do juiz já deram parecer favorável. Isso é roubo. Não é, senhor. É progresso." O silêncio que veio depois foi pesado. John olhou para os 3 homens como quem encara uma cobra pronta para dar o bote. Mas ele sabia. Naquele momento, qualquer ação precipitada seria sua sentença. "Quero que saiam da minha propriedade. Agora." "Isso já não é mais sua propriedade", disse o rapaz com o rifle, com um sorriso debochado. "Mas já que o senhor pediu com tanta educação, vamos dar até o pôr do sol para que o senhor e seus animais desocupem tudo. Depois disso, depois disso, não garanto segurança para ninguém." Os cavalos se afastaram, levantando poeira. John ficou parado, estático. No peito, uma raiva surda começava a ferver. À noite, sentado à mesa de madeira com os olhos fixos na chama da lamparina, John pensava em seu pai, na promessa que fizera de cuidar daquelas terras, de nunca vendê-las, de morrer nelas. Mas o mundo havia mudado. A lei agora era uma moeda suja, e homens como Bartholomew Crane sabiam usá-la com maestria. Por volta das 2 da manhã, o barulho de cascos ecoou de novo. Mas dessa vez não eram 3. Eram 7. E eles não vieram conversar. John ouviu os cães latindo antes de tudo. Correu até o galpão, agarrou a espingarda. Mas não teve tempo. O celeiro já ardia em chamas, e um tiro acertou a lateral da casa. Não estavam ali para negociar. Estavam ali para expulsar. Foi instintivo. John pegou a sela, correu até o curral e montou em Dama, sua égua mais fiel. Não pensava em fugir. Pensava em sobreviver o suficiente para entender o que estava acontecendo. E talvez revidar. A casa foi queimada, as cercas derrubadas, os animais dispersos, e a terra que por tanto tempo fora solo de trabalho virou cinza, lama e fumaça. John cavalgou a noite inteira até chegar a um velho desfiladeiro onde costumava acampar com o pai. Ali, sentou na beirada da pedra e chorou, não como homem fraco, mas como homem ferido. Ao amanhecer, com o rosto endurecido e o coração cheio de um silêncio ensurdecedor, ele montou novamente. Seu destino era um lugar que evitava há anos. O Saloon, Espora de Prata, no centro da cidade de Red Ridge. Ali, entre bebida ruim e música desafinada, vivia um homem que ele não via há mais de uma década. Charlie Dempsey, ex-pistoleiro, ex-sanguinário. E talvez a única pessoa que ainda lembrava o que significava honra naquele lugar. O caminho até Red Ridge levou um dia inteiro.
John chegou coberto de poeira, a roupa rasgada, a alma em pedaços. Desceu do cavalo devagar, como quem carrega o peso do mundo nas costas, e entrou pelas portas do salão sem dizer palavra. O piano parou. As conversas cessaram. Todos viraram para ver aquele homem com o rosto coberto de fuligem, os olhos claros como gelo e a postura de quem voltou do inferno. E atrás do balcão, limpando um copo com a calma de quem já viu de tudo, estava Charlie. Seu bigode grisalho tremulava com o sopro do vento que escapava pela janela. O chapéu, claro, permanecia firme na cabeça. Charlie olhou John por alguns segundos. Não perguntou nada, apenas disse: "Já tem um quarto limpo lá em cima e café forte esperando na chaleira." "Eu perdi tudo, Charlie." "Não. Ainda tem a dignidade. E isso ninguém toma à força." John respirou fundo, os olhos marejados de poeira e memória. Sentou-se no banco de madeira diante do balcão e, pela primeira vez em muito tempo, deixou-se ser fraco. Charlie serviu o café sem dizer mais nada, porque, às vezes, a guerra começa no silêncio, e ali, entre o cheiro de álcool barato, o som de passos apressados no andar de cima e a lembrança de um passado enterrado, nascia uma promessa silenciosa, a de que as terras de um homem não seriam roubadas sem luta. O sol batia no letreiro envelhecido do Espora de Prata, refletindo nas janelas sujas do salão, enquanto Red Ridge despertava para mais um dia de injustiças disfarçadas de ordem. A cidade era um corpo doente, e Bartholomew Crane era tanto a febre quanto o veneno. Dono de metade dos negócios, financiador da prefeitura, amigo do juiz, o homem era a própria lei escrita em ouro e pólvora. Lá dentro, no segundo andar do salão, John Miller acordava com o cheiro forte de café vindo das escadas. Sentado na cama estreita, olhou para as botas no chão e demorou 1 minuto inteiro para calçá-las. Cada movimento parecia carregar o peso das chamas que queimaram sua casa, da cerca destruída, do gado disperso e dos gritos abafados da noite, do ataque. Mas, acima de tudo, havia o gosto amargo da traição. Não só dos homens, mas do sistema. Desceu com passos lentos, a espingarda já apoiada no ombro. No balcão, Charlie Dempsey mexia o café com a mesma tranquilidade de sempre, como se soubesse que John viria bater à sua porta mais cedo ou mais tarde. "Dormiu?" perguntou Charlie, sem levantar os olhos. O suficiente para saber que não foi um pesadelo. Charlie serviu uma caneca para ele. "A cidade fala. A notícia já correu. Dizem que você resistiu, que atirou de volta. Mentira. Nem consegui levantar a arma. Não importa. Eles precisam pintar você como ameaça. Dá mais motivo para o juiz assinar tudo com gosto." John tomou o café em silêncio. O calor da bebida parecia acalmar algo dentro dele, ou pelo menos anestesiar. O bar ainda estava vazio, exceto por Abby Dempsey, filha de Charlie, que arrumava algumas garrafas vazias no canto. Os cabelos castanhos estavam presos num coque mal feito, o vestido simples coberto por um avental gasto. Quando cruzou os olhos, com John não havia medo, apenas um respeito silencioso. Ela sabia o que acontecera. Toda a cidade sabia, mas ninguém falava em voz alta. "Ele ainda tem chance?" perguntou Abby, quebrando o silêncio. Charlie largou a colher de lado e encarou a filha. "Chance? Num lugar onde a lei dorme com o ouro?" "Difícil. Mas John..." Ele se virou para o amigo. "Ainda quer justiça?" "Quero minha terra de volta. Quero que paguem. Mas não sei por onde começar." "Então é aí que entra o velho pistoleiro", disse Charlie com um sorriso torto. Ele se levantou, foi até o fundo do salão e puxou uma velha caixa de madeira trancada por uma trava enferrujada. Quando abriu, o som do metal ecoou pelo ambiente. Lá dentro, 2 pistolas antigas, limpas e prontas. Charlie retirou uma e colocou
sobre o balcão. Eu pendurei o revólver, disse, olhando o objeto com pesar. Mas ele ainda sabe me seguir. John não respondeu. Apenas passou a mão pelo cano da arma, como quem revive uma memória enterrada. A primeira coisa que vamos fazer, continuou Charlie, é entender o terreno. Crane controla o juiz, o xerife e tem capangas em quase todos os cantos. Não dá para bater de frente como nos velhos tempos. Isso aqui não é duelo, é xadrez. E o que fazemos? Você vai até o cartório da cidade, conversar com um velho conhecido meu, Elias Kroll. Ele era escrivão antes do Crane botar os dedos lá dentro. Ainda guarda cópias dos registros, antigos. Talvez, com sorte, você encontre brechas legais no processo de posse. Você acredita que vai funcionar? Eu acredito que, se tiver um documento com erro, é um começo. E se não tiver, aí partimos para o outro caminho. Que caminho? O que faz barulho? John terminou o café e se levantou. Pegou o chapéu que Charlie havia deixado ao lado do banco. Velho, surrado, mas firme como ele. Agradeceu com um aceno e saiu, pisando nas tábuas do salão como um homem que ainda carrega o peso da derrota, mas já com o cheiro da resistência no corpo. Do outro lado da cidade, no topo do prédio da prefeitura, Bartholomew Crane acendia um charuto grosso, olhando pela janela. Sua pose era a de um rei observando o reino, mas não um rei justo, e sim um tirano disfarçado de benfeitor. O fazendeiro apareceu no salão de Dempsey, disse um dos seus homens encostado na porta. Era esperado, respondeu Crane, sem desviar o olhar. Devemos agir? Ainda não. Vamos deixar ele se mover. Quando o rato sai do buraco, é mais fácil esmagar a cabeça. E se ele tentar apelar para a justiça? Justiça? Crane soltou uma risada baixa, cínica. Eu comprei até a tinta da caneta do juiz. Deixa ele tentar. E o Dempsey? Dempsey é um velho com saudade da pólvora. Vai cometer um erro. E quando isso acontecer, vamos enterrá-lo junto com um amigo. Enquanto isso, John chegava ao pequeno cartório nos fundos do antigo prédio da escola. Lá, entre pilhas de papéis e arquivos mofados, estava Elias Kroll, magro, quase transparente, com óculos pendurados no nariz e dedos manchados de tinta. Senhor Miller, disse surpreso. Achei que tinha partido. Só fui forçado a sair, não por vontade. Eu ouvi, sinto muito. Preciso de ajuda. Se for com relação ao processo de posse, posso tentar. Mas estou sendo vigiado. Charlie me mandou. Nesse caso, siga-me. Elias levou John até um porão escondido sob o assoalho. Lá, sob velhas mantas e caixas de vinho vazias, havia arquivos antigos da cidade, alguns escondidos de propósito. O que procura está aqui. Registro da fazenda Miller, da época do seu pai, e todas as alterações de posse. Se houve irregularidade, estará nesse livro. John passou a tarde lendo cada linha, cada carimbo, cada assinatura. E encontrou um detalhe. Pequeno, mas real. O documento de transferência de posse estava datado um dia antes da assinatura do juiz. Algo tecnicamente impossível. A papelada havia sido forjada às pressas. É isso, disse John. Isso é a brecha. Pode ser. Mas precisa de mais. Testemunhas, pressão, vozes. Eu arrumo. Vai precisar de aliados. Eu tenho um, talvez dois. Olhou para o alto como se visse o rosto de Abby. Quando voltou ao salão naquela noite, John estava diferente. O peso ainda estava lá, mas agora andava mais ereto. Abby o esperava na varanda, limpando uma pistola pequena com delicadeza. Meu pai disse que você encontrou algo. Um erro. Talvez o suficiente. E o que vai fazer agora? Bater onde dói. Ela sorriu, confiante. A cidade precisa de alguém que lute por ela, mesmo nas sombras. E assim, nas sombras de uma cidade corrompida, entre salões, arquivos, escondidos e memórias de fogo, nascia o início de um contra-ataque.
A guerra não seria justa, mas seria deles. O sol nascia preguiçoso em Red Ridge, como se até ele estivesse cansado de assistir a cidade se curvar diante de homens errados. No salão, o cheiro de café e madeira velha se misturava ao som abafado do piano que Abby tocava, sozinha, apenas para si. As notas hesitantes flutuavam no ar enquanto John Miller ajeitava sua camisa diante do espelho rachado do quarto do segundo andar. Não era mais o mesmo homem que entrara ali 2 dias antes. O suor do desespero havia secado. E agora, no lugar do luto, havia algo mais frio. Não era raiva cega, era convicção. Não era apenas dor, era propósito. Vestiu as botas com firmeza, prendeu a espingarda nas costas e desceu. Charlie já o esperava com um maço de papéis em cima do balcão. "Isso é uma cópia do que Elias encontrou", disse o ex-pistoleiro. "Mas não vai adiantar nada se ficar aqui parado. Pretende me mandar embora?" perguntou John, levantando uma sobrancelha. "Pretendo te manter vivo." John ficou em silêncio. Charlie conhecia os meandros da cidade melhor que qualquer um. Sabia que o que tinham nas mãos era dinamite e que bastava um sopro para explodir tudo, mas também sabia que aquilo não era uma luta para se travar dentro das paredes do salão. "Crane vai mandar te caçar", disse Charlie. "E não vai mandar os mesmos 3 da primeira vez. Eu conto com isso. Você não tem para onde ir." "Tenho sim", respondeu John. "Para dentro da própria cidade." Charlie o encarou por alguns segundos. Depois sorriu. "Esconder-se à vista de todos. Inteligente. Perigoso. Se eu sumir, ele vence. Preciso que me vejam. Que vejam o que ele fez. Que sintam vergonha de ter ficado calados." Abby se aproximou com um lenço nas mãos. "Leve isso", disse, entregando-lhe um pano escuro, para cobrir o rosto. "Não tenho vergonha do que sou. Não é por vergonha. É por sobrevivência." John pegou o lenço. O tecido era simples, mas carregava algo mais. Cuidado. A expressão de Abby não era a de uma moça assustada, mas a de alguém que sabia exatamente o risco que corriam e ainda assim ficava. "Vai precisar de olhos e ouvidos", continuou ela. "Posso ir até o escritório do juiz à noite. As chaves ainda são as mesmas de antes." "Você já fez isso antes?" "Não. Mas meu pai fez. Eu aprendi vendo." Charlie bufou, mas não protestou. Sabia que a filha tinha mais coragem do que muito homem que já conheceu em duelos. John olhou para os dois, aquele pai e filha tão diferentes e tão iguais, ajudando-o por lealdade, mas também por honra. E ali, no silêncio tenso daquele instante, um pacto se formou sem precisar de palavras. Red Ridge não seria mais apenas um túmulo de justiça esquecida. Horas depois, John caminhava pelas ruas de terra batida, chapéu abaixado, lenço no e pescoço e passos firmes. Era dia de feira e o centro fervilhava de conversas vazias, vendas de legumes murchos e risos falsos. As pessoas o olhavam com surpresa. Não esperavam que estivesse ali tão cedo, tão vivo. Mas ninguém o saudava. O medo pesava mais que a educação. Do outro lado da rua, sentado em uma varanda, estava o xerife McGraw, lendo um jornal como se fosse a coisa mais importante do mundo. Era um homem inchado por dentro e por fora. Barriga saliente, bigode, desgrenhado e olhos pequenos demais para sua cabeça. Ao ver John, abaixou o jornal e engoliu seco. "Miller", disse com um aceno desconfortável. "Ouvi dizer que ainda está por aí. E eu ouvi dizer que o senhor é xerife. Um de nós dois está bem mal informado. Olha, lamento o que aconteceu, mas o juiz decidiu, e eu... fez o que faz de melhor." "Nada", McGraw apertou os lábios, sem saber se respondia com autoridade ou submissão. Preferiu voltar ao jornal. John seguiu andando. Mais à frente, parou diante da igreja de Red Ridge. Lá dentro, sentado nos últimos bancos, estava Padre Silas, homem magro, com mãos calejadas, mais pela terra que pelas orações. John entrou sem fazer barulho e sentou ao lado dele.
Ainda reza pelos pecados da cidade? Perguntou. Já rezei tanto que Deus ficou surdo. Agora só ouve quem grita. Então talvez seja a hora de gritar. Silas olhou para ele com olhos velhos e gentis. Você perdeu a casa? Perdi a terra, Silas, mas a casa ainda está aqui, disse batendo no próprio peito. O padre assentiu lentamente. O que vai fazer, John? O que for preciso. Naquela noite, sob o manto escuro do céu, Abby Dempsey se esgueirava pelas sombras como quem nasceu para isso. Usava botas leves, vestido curto e cabelos presos. Seus passos eram rápidos, calculados. Chegou até a lateral do prédio da prefeitura e abriu a janela lateral com a mesma chave que o pai usara em outros tempos. Lá dentro, silêncio absoluto. O prédio cheirava a papel velho e promessas quebradas. Subiu as escadas com cuidado, ouvindo cada rangido do assoalho. No segundo andar, entrou na sala do juiz. Sobre a mesa, pastas, papéis, registros. Mas ela sabia o que procurava. A agenda pessoal do juiz. Era ali que estavam os encontros, os subornos disfarçados de reuniões e, talvez, os rastros da corrupção. Abby abriu o caderno com luvas finas. Ali estavam os nomes: Crane, McGraw, Tillman, o banqueiro da cidade. Reuniões noturnas, visitas fora do expediente. Todos os indícios de uma teia podre. Ela copiou o que pôde. Guardou os papéis no corpete e saiu pela mesma janela. Quando voltou ao salão, John e Charlie ainda estavam acordados. Consegui, disse, estendendo os documentos. Charlie analisou o material. Franziu a testa. Isso aqui é ouro. Não mais do que o que eles querem roubar, disse John. Mas talvez o bastante para jogar luz em tudo isso. E agora? Perguntou Abby. John respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. Agora começa o exílio. Mas não o meu. O deles. Na manhã seguinte, cartazes começaram a surgir pelas paredes de Red Ridge. Sem assinatura, sem rosto, apenas palavras. A cidade pertence a quem trabalha nela, não a quem compra sua alma. Crane comprou as terras, mas não pode comprar a verdade. A justiça não se esconde, e o povo não será cego para sempre. O povo lia, murmurava, mas não arrancava os papéis. Algo estava mudando. O medo, antes absoluto, agora dava espaço para a dúvida. Do alto do prédio da prefeitura, Bartholomew Crane rasgava um dos cartazes com raiva contida. Ele quer guerra, disse, jogando o papel no chão. Então vamos dar guerra. E a cidade, outrora silenciosa, começou a escutar ecos que não ouvia há tempos. Vozes sussurradas, olhares atentos, passos rápidos na noite, porque o exilado agora era a mentira, e o homem justo, embora ferido, voltava a andar entre eles. O céu sobre Red Ridge tingia-se de vermelho quando John Miller parou no topo da colina que margeava a cidade. À distância, as chaminés soltavam fumaça lenta, os telhados queimavam sob o sol do fim do dia, e os trilhos do trem brilhavam como lâminas esquecidas no deserto. Aquela era a mesma cidade onde ele comprava mantimentos, ferrava os cavalos e conversava com o ferreiro. Agora era o campo de batalha, um ninho de serpentes. Ao lado dele, Charlie Dempsey mastigava um palito de madeira com a calma de quem já viu mais tiroteios do que aniversários. Ele observava os galpões de armazenamento perto da estação, um em especial. O depósito de minério construído às pressas pela Companhia Oeste Mineral. O lugar era guardado por 2 homens armados, jovens, barulhentos e confiantes demais para a realidade em que viviam. Se fosse 20 anos atrás, eu já teria explodido aquilo com 3 barris de pólvora e um fósforo, comentou Charlie. Se fosse 20 anos atrás, eu nem teria precisado te procurar, rebateu John. Verdade, Charlie sorriu de lado. Mas também é verdade que a vingança, quando bem cozida, tem gosto melhor.
John puxou da bolsa uma planta rabiscada do depósito. Abby havia conseguido com um velho ferroviário em troca de um favor não mencionado. A entrada lateral, onde os guardas pouco passavam, dava direto à sala dos registros de carregamento. Era ali que ficavam as anotações de extração, transporte e pagamentos ilegais. Se conseguirmos isso, disse John, teremos provas de que a companhia já está retirando ouro da terra ilegalmente. Vai precisar mais do que papel para derrubar Crane, disse Charlie, sério. Mas é um bom começo. Eles desceram a colina ao entardecer, misturando-se à poeira e aos grilos que anunciavam a chegada da noite. Abby os esperava atrás de um estábulo abandonado, já com os cavalos preparados. Trazia no rosto a mesma expressão firme de sempre, mas os olhos denunciavam uma ansiedade difícil de esconder. Os guardas fazem a ronda de 20 em 20 minutos, disse. Temos 7 minutos entre uma patrulha e outra. E se estiver errado? Perguntou Charlie. Então vamos improvisar. John sorriu. A coragem daquela moça era algo raro, mais ainda em uma cidade onde até o padre evitava falar alto demais. A noite caiu. E com ela, a ação. John e Abby se esgueiraram pelos fundos do depósito, passando por trás de uma carroça tombada. Charlie ficou ao lado do portão principal, fingindo embriaguez, distraindo os guardas com grunhidos e frases incoerentes sobre uma aposta que nunca pagaram. Com o caminho livre, John forçou a fechadura da lateral com um grampo. A porta cedeu com um rangido sutil. Abby entrou primeiro, como se não sentisse medo. John a seguiu, com os olhos atentos a cada sombra. Lá dentro, o cheiro de metal, terra úmida e suor tomava o ar. Pilhas de sacos marcados com um C bordado, em dourado, estavam espalhadas pelo salão. Em uma prateleira, os registros. Livros pesados, carimbados, com datas e quantias. Aqui, sussurrou Abby, apontando. Veja isso. Transporte de minério pela linha norte, antes da autorização da justiça. Isso é suficiente para expor o esquema, disse John. Se alguém tiver coragem de publicar. Eu conheço alguém que tem. Naquele momento, um estalo de madeira quebrou o silêncio. Passos. Vozes abafadas. Estão voltando, sussurrou Abby. John pegou o livro, guardou sob o casaco, e os dois correram até a saída lateral. Mas um dos guardas já os avistava ao longe. Gritou algo. Disparou. O tiro passou longe, mas o alarme estava dado. Os dois pularam uma cerca, correram entre as sombras dos galpões e se esconderam atrás da carroça. Charlie, vendo a confusão, largou o disfarce e puxou a pistola. Pra trás, Abby! Gritou. 2 tiros certeiros ecoaram. O primeiro acertou o pé de um dos capangas. O segundo, a alça da espingarda do outro, fazendo-a voar longe. Os guardas caíram, sem coragem de seguir. Ainda sei fazer barulho, disse Charlie, girando a arma nos dedos. Eles sumiram pelas vielas até o salão, onde Abby trancou a porta e baixou as janelas. O livro foi colocado sobre a mesa, ainda suando nas mãos de John. Isso é mais do que esperávamos, disse ele. Aqui tem datas, nomes, pesos, tudo. Então por que você parece preocupado? Perguntou Abby. John respirou fundo, porque agora eles vão vir com tudo. Na manhã seguinte, um jornal clandestino começou a circular. Pequeno, mal impresso, mas direto. Assinado com um nome falso. Voz do Oeste trazia na primeira página o escândalo. Companhia de Crane já extraía ouro antes de autorização oficial. Corrupção no gabinete do juiz? Banqueiros e políticos envolvidos em fraude milionária. A cidade leu, e pela primeira vez, comentou. Murmurou. Duvidou. Bartholomew Crane leu também, e quebrou um cinzeiro contra a parede. Achem Miller! Agora! Nas horas seguintes, a cidade foi tomada por homens de Crane. Rondas aumentadas, interrogatórios a quem falava o nome de John, olhares desconfiados, gente sendo paga para delatar. Mas John já não estava mais em lugar fixo.
Com a ajuda de Charlie e Abby, ele se escondia em pontos estratégicos, estábulos, porões, até em covas abandonadas do velho cemitério. Sempre em movimento, sempre vigiando. Porque agora ele era a faísca, e Crane, o barril de pólvora. Certa noite, escondido atrás do altar da igreja, John encontrou novamente o padre Silas. O velho homem entregou um bilhete. Foi deixado, por debaixo da porta. Acho que vai querer ler. John abriu. Letras apressadas, mas firmes. Se você cair, tudo isso morre com você. Se quiser continuar, vai precisar de mais do que coragem. Vai precisar de aliados. Uma amiga. John sorriu. Sabia quem era. Abby. Enquanto isso, no salão, Charlie se preparava. Limpava as armas, verificava munições, treinava Abby a desmontar e montar o revólver com os olhos vendados. Ela se adaptava rápido, como se o instinto já estivesse nela desde sempre. "Está me preparando para matar alguém, pai?" perguntou ela certa noite. "Não, filha. Estou te preparando para sobreviver." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Você acha que John vai conseguir?" "Ele já conseguiu, só por ainda estar vivo. Mas o que vem agora vai ser pior." E veio. Numa manhã cinzenta, 3 homens encapuzados invadiram o cartório de Elias Kroll. Destruíram arquivos, bateram no escrivão, queimaram registros, mas John já havia antecipado. Ele, Charlie e Abby haviam feito cópias, guardado em 3 pontos diferentes. E uma dessas cópias foi parar nas mãos do único jornalista de fora da cidade que ainda se arriscava a escrever sobre o interior, Nathan Rowe, do jornal de Jefferson. Quando o artigo foi publicado, com documentos e tudo, a notícia escapou de Red Ridge. E foi isso que mudou o jogo, porque agora não era mais só vingança, era guerra aberta, e no brilho da vingança, que antes era só fogo no peito de John, agora havia mais esperança. A poeira da estrada se erguia como um véu de lembranças, enquanto John cavalgava entre colinas secas, os olhos atentos e o coração acelerado. A cada curva do terreno, lembrava dos tempos em que levava sacas de milho para vender na feira, ou quando conduzia o rebanho sob o sol escaldante. Mas agora não havia mais plantio, nem colheita. Apenas rastros de homens armados, promessas, quebradas e uma cidade dividida entre o medo e a possibilidade de revolta. O artigo de Nathan Rowe havia se espalhado como fogo em palha seca. Red Ridge não era mais apenas um ponto perdido no mapa. Agora era manchete. E onde a imprensa chega, o poder treme. Bartholomew Crane reagia como um animal encurralado, com violência. Multiplicou os capangas, pressionou o juiz Hamilton a decretar prisão imediata de John Miller e ofereceu recompensas vultosas por sua cabeça, morto ou vivo. Mas John não estava sozinho. Charlie Dempsey, agora totalmente fora da sombra da aposentadoria, reaparecera aos olhos da cidade como o homem que todos temiam décadas atrás. E Abby, com sua coragem inquieta, cruzava os becos, as varandas e os armazéns ouvindo conversas, desviando olhos, abrindo portas. Era uma resistência, improvisada, mas determinada. "Essa trilha leva até a antiga caverna dos batedores de búfalo", disse Charlie, puxando as rédeas do cavalo. "Ninguém passa por lá há anos, serve de abrigo e de emboscada." Estavam os 3 juntos, John, Charlie e Abby. Planejavam interceptar um carregamento ilegal de ouro que sairia naquela madrugada pela linha de trem clandestina, montada no fundo de uma pedreira abandonada. "E se for uma armadilha?" perguntou Abby. "Então vamos cair nela do nosso jeito", respondeu John. "Mas com as armas na mão. Carregaram munições, comida e cantis. John carregava a da espingarda do pai, restaurada por Charlie dias antes. No cabo ainda havia as iniciais esculpidas à faca. "JM, não lembra só de quem você é", disse Charlie, entregando-lhe a arma. "Lembra de onde veio? E por que ainda está de pé?" Naquela noite, com a lua alta e o vento assobiando pelas pedras, eles se posicionaram.
Charlie ficou no alto do desfiladeiro com uma carabina. Abby, escondida próxima aos trilhos com um revólver leve. John, entre arbustos, de frente para o vagão que transportaria os sacos de minério. Meia-noite. O ranger dos trilhos anunciou o trem. Uma locomotiva pequena, preta como pecado, puxava 3 vagões cobertos. Os faróis cortavam a escuridão. 12 homens armados escoltavam o carregamento. "Muito para nós 3!" cochichou Abby pelo rádio improvisado feito com 2 latas e linha. "Não se preocupe!" respondeu Charlie com um sorriso no canto da voz. "A gente tem surpresa!" Foi aí que apareceram os batedores de búfalo. 3 homens rudes, caçadores antigos, velhos conhecidos de Charlie, surgiram por trás da composição. Usavam peles, cartucheiras gastas e olhos de quem não confiava em ninguém, mas confiavam em Charlie. Eles haviam sido pagos em silêncio, com promessas e balas, e estavam ali para desequilibrar o jogo. O primeiro tiro veio do alto. Charlie acertou a perna de um dos capangas antes que ele sequer desembainhasse a arma. Os batedores invadiram os vagões com a ferocidade de lobos. Abby correu e acertou um tiro no ombro de outro homem que tentava fugir pelos trilhos. John derrubou 2, com precisão seca. Foi rápido, violento, cirúrgico. Em 5 minutos o carregamento estava tomado. "Alguém machucado?" perguntou Charlie, descendo com calma. "Só no orgulho deles", respondeu Abby sorrindo. John abriu o primeiro vagão. Lá dentro, dezenas de sacas com o mesmo C dourado. Mas havia mais. Um baú. E dentro dele, papéis com nomes, valores, subornos, ordens de execução. "Aqui está a alma podre de Red Ridge", disse John. "Vamos sangrar esse império com tinta. Eles deixaram os corpos amarrados, com bilhetes nos bolsos. O ouro que vocês roubaram agora pertence ao povo. Assinado: Terras de um Homem." No dia seguinte, a cidade explodiu. A história se espalhava como febre. Os homens de Crane ficaram acuados. Os jornais locais, antes comprados, agora tinham medo de ficar em silêncio. E o povo começava a mudar. Na feira cochichavam. "Você viu o que aconteceu no trem? Dizem que foi John Miller. Ele voltou. E dessa vez ele não está sozinho, mas toda revolta traz resposta. E a resposta de Crane foi brutal. O saloon foi atacado ontem à noite", disse Abby, os olhos vermelhos. "Jogaram querosene nas portas. Tentaram incendiar com meu pai lá dentro. Charlie só sobreviveu porque dormia com a arma embaixo da cama e viu o vulto pelas janelas. Matou um dos incendiários, os outros fugiram, mas o aviso estava dado. Estão jogando sujo agora", disse ele com o ombro enfaixado. "Isso não é só sobre terra, é sobre medo." John se levantou. Seu olhar era o de quem deixara de ser apenas fazendeiro. Então eles vão aprender a ter medo também. No fim daquela tarde, John foi até o centro da cidade. De cara limpa, sem lenço, sem esconderijo. Subiu nas escadas da igreja e falou alto. "Meu nome é John Miller. Fui expulso da minha terra. Tentaram me matar, tentaram queimar meu nome, mas eu estou aqui, e não luto só por mim. Luto por cada um de vocês que já perdeu algo e foi obrigado a engolir o choro. Por cada mulher que teve que baixar os olhos. Por cada velho que perdeu o lar. Por cada criança que vai crescer achando que a justiça é só para quem tem ouro no bolso." Um silêncio profundo se espalhou. E então, alguém bateu palmas. Depois outro, depois muitos. Não era uma multidão ainda. Mas era uma chama, e a vingança, que começou solitária, agora ganhava cor de povo. De volta ao salão, Charlie limpava a pistola com Abby encostada na janela. "Ele está diferente, pai. Ele está do jeito que a cidade precisava que ele fosse. E o senhor? Eu? Eu tô velho, Abby. Mas ainda sei atirar. E se tiver que cair, que seja de pé." Abby se aproximou, pegou a pistola da mão do pai e sorriu. "Então vamos lutar juntos. E assim, entre búfalos,
balas e bravura, John Miller deixava de ser um homem isolado e se tornava símbolo. A terra que lhe tiraram agora crescia dentro das pessoas. E Red Ridge já não era mais a mesma cidade. A lua cheia pairava sobre Red Ridge, como o olho de um juiz silencioso, testemunha muda de todos os pecados enterrados, sob aquela terra. E ali, entre sombras e segredos, o que antes era apenas um homem com terra perdida, agora se tornava o fio desencapado de uma cidade prestes a explodir. John Miller já não andava como um exilado. Sua postura era ereta, seus passos seguros. Nas tabernas, o povo parava de falar quando ele passava. Não por medo, mas por respeito. Ele representava aquilo que muitos haviam perdido: coragem. E essa coragem começava a incomodar os homens errados. Bartholomew Crane fumava mais do que falava. Nos últimos dias, sua voz sumia em meio à fumaça dos charutos. A pressão dos jornais, das pessoas nas ruas e a ousadia crescente da resistência tornavam impossível manter a pose de senhor absoluto da cidade. Por trás do terno bem passado e dos dentes brancos, agora havia rachaduras. "A culpa é sua, McGraw", disse, cuspindo palavras na frente do xerife. "Eu te pago para manter ordem, não para deixar vagabundo discursar na escadaria da igreja." "Eu não posso atirar em homem desarmado no meio da praça, Crane." "Não? Então me diga, de que me serve um cachorro que não morde?" McGraw abaixou os olhos. Já não era apenas covarde. Agora era também refém. "Vamos acabar com isso", continuou Crane. "Tenho um novo plano. E vamos jogar sujo, do jeito que John Miller jamais vai conseguir." Enquanto isso, Abby retornava de suas investigações noturnas. Na cela do cavalo trazia uma expressão preocupada. "Encontrei algo", disse ao chegar ao Espora de Prata. "Os homens de Crane estão se reunindo com alguém de fora. Um estrangeiro, elegante, sotaque do leste." "Do governo?" perguntou Charlie. "Não, algo pior. Um mercenário." John ouviu calado. Estava no fundo do salão, limpando a espingarda com mãos firmes. "Nome?" perguntou. "Não sei. Só ouvi sussurros." "O caçador." Charlie empalideceu. Encostou-se no balcão como se o nome o tivesse derrubado. "Não pode ser", murmurou. "Você conhece?" perguntou John. "Conheço. Ele não é homem. Ele é um acerto de contas. Cobra caro, trabalha rápido e nunca erra 2 tiros." O silêncio que se seguiu foi denso. "Então é isso", disse John. "Crane cansou de perder. Vai mandar o fim." Naquela madrugada, John escreveu uma carta. Era curta, direta. Uma despedida velada, mas sem lágrimas. A deixou escondida no quarto do saloon, embaixo da cama. Era para Abby, caso ele não voltasse. E então partiu. Montou, dama e cavalgou sozinho até a antiga entrada da mina de ouro, o coração do império de Crane. O lugar agora estava murado, guardado, mas John conhecia trilhas que os homens da cidade esquecem. Ele cresceu ali. Aquela terra era mais dele do que qualquer papel carimbado. Ao chegar, esperou o silêncio. E então, entrou. O que encontrou foi monstruoso. Centenas de sacas. Homens trabalhando dia e noite. Crianças também. Mineradores sem rosto, alimentados por migalhas e ameaças. Era um inferno com cheiro de ouro. John fez anotações, escondeu-se atrás de pilhas de ferramentas e observou. Até que um barulho, metálico às suas costas, congelou o sangue em seu corpo. "Bonito lugar para morrer", disse uma voz grave. Virou-se devagar. Um homem alto, roupas escuras, barba bem feita, olhar cortante. Era o caçador. E apontava uma pistola reluzente diretamente para o peito de John. "Crane mandou lembranças", disse. O tiro veio rápido, mas John se jogou para o lado no último segundo.
A bala rasgou a parede de pedra. Ele rolou por trás de um pilar e disparou de volta. Errou. O caçador recarregou com uma calma assustadora, como quem já sabia o fim da história. Eles sempre correm, murmurou. John fugiu pela lateral da mina. O som dos tiros alertou os capangas. Mas a escuridão e o conhecimento do terreno o salvaram. Saiu pela trilha da encosta, desceu escorregando no cascalho e só parou quando já estava a 3 quilômetros dali, ferido no braço, mas vivo. 2 dias depois, a cidade acordava com novas manchetes. Trabalho escravo em minas de Red Ridge. Crianças e homens sob ameaça armada. John Miller sobrevive à emboscada e expõe o império de Crane. As palavras ecoaram mais alto do que qualquer revólver. E agora, o governo começava a olhar. O nome Bartholomew Crane já não cheirava apenas a charuto. Agora, cheirava a escândalo. Mas ele não desistia. Você sangrou meu nome, Miller, disse Crane, ao receber uma carta de John, desafiando-o para um encontro final. Então vou sangrar sua alma. Preparou-se. Convocou o juiz, os banqueiros aliados e mandou encher a praça de armados. Mas o que ele não sabia é que o povo já havia escolhido, e já não era por medo. No salão, Charlie limpava suas armas. Pela última vez. Abby trocava as balas dos revólveres. John, deitado na cama, olhava o teto. Está pronto? Perguntou ela. Não existe pronto para quem perdeu tudo, mas existe fé. Em quê? Perguntou Abby. Em que, por mais que tentem, não conseguem matar um homem que sabe o valor da sua terra. Charlie riu, se levantando devagar. Então vamos mostrar a eles o que acontece quando se tenta cavar demais em terra sagrada. E assim, os 3 saíram. Caminharam até a praça central. A multidão já estava ali, uns em silêncio, outros com as mãos nos bolsos, mas todos com os olhos firmes. Do outro lado, Crane surgia com seus homens. Vestia o mesmo terno impecável, o charuto entre os dentes. Vai me desafiar diante do povo? Perguntou rindo. Não, respondeu John. Vou desenterrar a verdade que você tentou enterrar com balas e puxou o último documento. A confissão de um dos capatazes, entregue horas antes, após ver o nome da filha entre os registros dos trabalhadores da mina. Isso aqui, disse John, é a pá de cal no seu império. Crane avançou puxando a arma. Mas foi Abby quem disparou primeiro. Um tiro certeiro no braço, derrubando a pistola do inimigo no chão. A multidão se moveu. Os homens de Crane recuaram. Charlie apontou a pistola para o juiz. Acabou. Acabou para todos vocês. Naquela noite, o povo tomou o prédio da prefeitura. O juiz foi retirado. O banco foi lacrado. E a mina, interditada, Bartholomew Crane foi levado, com as mãos algemadas e o olhar furioso. Isso não acaba aqui, Miller, gritou. Para você, acabou sim, respondeu John calmo. E no silêncio que veio depois da Revolução, enquanto a cidade tentava aprender a respirar sem medo, John olhou para o horizonte. Ali, onde sua fazenda havia sido, onde sua família viveu, onde o sangue secou. E soube que o que estava por vir seria a reconstrução de muito mais do que terra. O vento cortava o campo aberto como navalha fina, e o silêncio da manhã era pesado como chumbo. John Miller caminhava lentamente pelo que restava de sua antiga fazenda. O solo ainda estava queimado em alguns pontos, os restos da cerca retorcidos como cicatrizes expostas. Mas ali, entre os escombros e a poeira, ele via outra coisa: a chance de recomeçar. Ainda não havia justiça oficial. Os jornais tinham feito barulho, sim. A prisão de Bartholomew Crane causara alvoroço. As investigações federais haviam sido abertas e o juiz Hamilton fora afastado. Mas o sistema era lento e perigoso e vingativo. Charlie sabia disso. Sentado no banco da varanda do salão, agora reaberto e funcionando como ponto de encontro da resistência, ele limpava suas armas com o mesmo cuidado de sempre. Tiraram a cabeça do monstro, disse ele ao ver John chegar.
mas ainda tem muita serpente rastejando no escuro. Eu sei, respondeu John. Por isso voltei. Não para descansar, mas para terminar o serviço. Abby apareceu na porta. Carregava um saco de mantimentos. Estava mais firme, mais madura. Havia perdido parte da leveza da juventude, mas ganhara algo em troca: autoridade no olhar. A cidade. Se levantou por sua causa, John, mas agora ela precisa de algo além de coragem. Precisa de estrutura. Estrutura não se constrói com balas, respondeu ele. Nem só com terra. Ela estendeu um envelope. Isso chegou hoje, de Jefferson, uma proposta de indenização do governo. Se você aceitar, devolvem as terras. Oficialmente limpam seu nome e ainda te pagam pelo que foi destruído. Mas tem um porém. Sempre tem. Você teria que sair da cidade, levar seu nome para outro lugar, recomeçar longe de tudo. John ficou em silêncio. Observou as mãos. As cicatrizes. Lembrou do pai arando aquele solo, do cheiro do curral, do som da enxada batendo em terra seca. Tudo dentro dele gritava para ficar. Mas uma parte sabia que o lugar era feito de mais do que cercas e estábulos. Essa terra ainda é minha, disse. E vai continuar sendo, nem que eu tenha que plantar sozinho. Charlie se levantou, jogou o pano de óleo sobre o ombro. Não vai plantar sozinho. Tem gente demais nessa cidade querendo ver algo bom brotar de novo. Enquanto isso, a tensão ainda pairava. Mesmo com Crane atrás das grades, alguns dos seus aliados permaneciam livres. Banqueiros, políticos, donos de terras vizinhas. O medo era que a velha estrutura retornasse assim que os olhos da imprensa se virassem para outro escândalo. Por isso, John decidiu agir. Começou a visitar as famílias que tinham perdido terras ou sofrido ameaças. Falava pouco, ouvia muito. Ajudava com reparos, orientava sobre documentos, conectava vítimas aos advogados de fora que vinham prestar assistência. Sua presença era como um selo. Onde John pisava, os ratos corriam. Você tá virando prefeito sem nem querer ser candidato, disse Charlie, rindo ao vê-lo chegar sujo de terra. Não quero título. Só quero dormir sabendo que ninguém vai passar o que eu passei. Mas o preço da justiça sempre cobra a conta. Num fim de tarde abafado, John recebeu uma visita. Inesperada. Um menino magro, de no máximo 12 anos, apareceu no portão improvisado da fazenda. Trazia um chapéu maior do que a cabeça, olhos arregalados e mãos suadas. Você é o homem que lutou contra o dono do banco? Perguntou. John abaixou até ficar da altura dele. Eu sou só um homem tentando consertar o que quebrou. Meu pai disse que eles levaram nossa casa, que a gente podia ir embora ou sumir. Onde vocês estão agora? Dormindo no estábulo do padre Silas. Mas o padre disse que não vai dar por muito tempo. John sentiu o peito apertar. Qual o seu nome? Caleb. John olhou para o céu. Respirou. Fundo. Você tem coragem, Caleb? O menino assentiu. Então amanhã cedo. Você e seu pai vêm até aqui. Vamos reconstruir. Juntos. E foi assim que a fazenda Miller deixou de ser apenas um pedaço de terra e virou um símbolo. Nos dias seguintes, famílias inteiras começaram a aparecer. Algumas sem casa, outras sem esperança, mas todas dispostas a ajudar. As mãos que antes empunhavam armas, agora carregavam martelos. As balas deram lugar a sementes, e onde antes havia cinzas, agora havia vida. Abby coordenava os trabalhos com mapas e planilhas. Charlie organizava turnos e segurança. E John era o coração daquilo tudo. Mas o velho mundo ainda tentava reagir. Numa noite escura, 2 homens encapuzados tentaram invadir o galpão recém-construído. Foram recebidos com chumbo fino. Um deles escapou. O outro ficou estendido na grama gemendo. John se aproximou. Quem te mandou? O homem cuspiu no chão. Vocês acham que venceram, mas essa cidade tem dono. John apontou a espingarda, mas não atirou. Deu meia volta e chamou o padre. Cuide dele, mas conte ao povo o que ele disse. Na manhã seguinte, o povo estava reunido na praça. E pela primeira vez,
John subiu ao púlpito da igreja não como réu ou fugitivo, mas como alguém que carregava uma verdade que não podia mais ser calada. Nós vencemos o barulho. Agora precisamos vencer o silêncio. A justiça só é real quando é de todos. E nenhum de nós pode voltar a dormir enquanto tiver um vizinho com medo de acender a luz de casa. As palmas vieram como um trovão, e dessa vez, sem medo. Algumas semanas depois, chegou a resposta oficial do governo. Crane seria julgado em tribunal estadual, com base nas provas fornecidas por John, Abby e os jornais. A terra seria devolvida. Os envolvidos processados e os trabalhadores escravizados receberiam compensações. Mas uma parte do comunicado chamava a atenção. O Estado queria transformar Red Ridge em um modelo de justiça comunitária no interior e convidava John Miller a liderar o conselho provisório da cidade. Charlie, ao ouvir a notícia, apenas disse: "Eu vi muito pistoleiro virar cadáver, mas nunca vi um fazendeiro virar símbolo. Parabéns, filho." Abby apenas sorriu. "E você disse que não queria título." John pensou muito antes de aceitar. Na noite anterior à resposta, foi até o túmulo do pai. Um marco simples de madeira ainda de pé, apesar do fogo. Sentou-se ali, tirou o chapéu e falou em voz baixa: "Não consegui manter tudo como prometi, mas consegui devolver dignidade para esse lugar. Espero que isso baste." O vento soprou leve, como um sussurro de aprovação. Na manhã seguinte, John desceu a rua principal com as roupas ainda sujas de trabalho. Parou diante da prefeitura e subiu os degraus. Não para discursar, não para se impor, mas para sentar e começar de novo, porque a justiça custou caro. Custou terra, suor, sangue. Custou noites sem dormir, tiros no escuro, traições e o medo constante de não voltar para casa. Mas ali, sentado numa cadeira antes ocupada por homens corruptos, John Miller respirou fundo e percebeu: valera a pena. Porque Red Ridge, enfim, pertencia de novo aos seus verdadeiros donos, e justiça, quando nasce da terra, floresce. O céu sobre Red Ridge estava cinzento. Não era só o clima, era o presságio. Por mais que a cidade estivesse em reconstrução, por mais que os rostos fossem de esperança e os corações começassem a bater com dignidade, todos sabiam que o inimigo ainda não havia sido vencido por completo. Ele apenas tinha sido afastado. Bartholomew Crane, mesmo preso, ainda era uma sombra espessa. Suas ligações com homens de poder, com financiadores distantes e contratos obscuros não haviam desaparecido com o tilintar das algemas. E agora, às vésperas de seu julgamento, surgiam rumores, tentativas de suborno ao juiz estadual, movimentações suspeitas no banco de Jefferson, ameaças anônimas a testemunhas. "Ele quer escapar", disse Abby diante do jornal matinal. "Está jogando suas últimas fichas." "Então a gente tem que garantir que sejam as últimas mesmo", respondeu John com voz firme. Charlie Dempsey, que até então havia tentado manter-se na retaguarda, pegou seu velho chapéu e colocou sobre a cabeça com a solenidade de quem sabia que o fim se aproximava. Esse tipo de homem não aceita derrota. Ele vem atrás da última cartada. E quando vier, precisamos estar prontos. E ele veio. Na calada da madrugada, enquanto os moradores dormiam e os cães da cidade bocejavam em frente às varandas, um trem especial adentrou Red Ridge, sem aviso, sem sirene. Apenas vapor e trilhos. Dele desceram 6 homens. Nenhum era do lugar. Todos vestiam preto. Chapéus de abas largas, armas reluzentes. Eram pistoleiros contratados, de fora. Vindos sabe-se lá de onde, mas conhecidos de nome. Charlie reconheceu 2 deles ao observar da torre do salão. Reed Malcolm e Tobias Gray. "Quem são?" perguntou Abby. "Homens pagos para apagar histórias. E eles vieram para apagar a nossa." John apertou o coldre. Sabia que aquele seria o confronto final. Não um duelo entre ele e Crane, mas entre o passado e o que a cidade queria se tornar.
Na manhã seguinte, Red Ridge acordou cercada. Os pistoleiros se espalharam. Um no banco, outro no telhado do correio. 2 ficaram próximos à prefeitura. Era um cerco silencioso, mas eficaz, e a mensagem era clara. Ninguém fala, ninguém testemunha, ninguém ousa desafiar o velho poder, mas John ousava. Vou depor no julgamento de Crane, disse ele reunido com Charlie, Abby e os principais aliados na sala de reuniões improvisada do salão. E vocês vão me escoltar até Jefferson. É uma viagem longa, disse Charlie. E perigosa. Eles vão tentar impedir. Então eles que tentem. Eu tô cansado de me esconder. Se for para cair, que seja no caminho da verdade. Abby olhou para o pai. Havia medo em seus olhos, mas também decisão. Eu vou com ele. Não, filha, respondeu Charlie, firme. Você fica. Se algo acontecer, essa cidade vai precisar de você. Abby hesitou, mas assentiu. Sabia que o pai não falava só como pai. Falava como homem que já enterrara amigos demais. E então, ao raiar do dia seguinte, John Miller e Charlie Dempsey partiram rumo a Jefferson. Não estavam sozinhos. 4 moradores de Red Ridge os acompanhavam, antigos caçadores, homens de confiança que viram a terra ser tomada e queriam vê-la vingar. A caravana avançava devagar. Carregavam as provas, os documentos, as cópias da carta do capataz, tudo guardado dentro de uma caixa de ferro que John não soltava nem para dormir. No caminho, emboscadas. Na primeira foram atacados por 2 homens encapuzados entre as rochas. Charlie acertou um no ombro antes mesmo que ele visse o brilho da carabina. O outro fugiu sem olhar para trás. Na segunda, já na curva do desfiladeiro de Dry Hollow, uma árvore foi derrubada sobre a estrada. Mas os homens de John a cortaram com machados, em silêncio. Cada quilômetro era uma batalha. Cada passo, um risco. Mas eles não pararam. Enquanto isso, Red Ridge ardia em tensão. Abby coordenava os moradores. Organizou rondas de vigilância, reuniões no galpão e reforçou a segurança das testemunhas. A cidade já não era a mesma que abaixava os olhos. Agora era uma cidade que revidava. Os pistoleiros perceberam, mas hesitavam, porque sabiam que atirar em Red Ridge agora era acender a faísca da rebelião final. 3 dias depois, John e Charlie chegaram a Jefferson. Exaustos, mas vivos. Foram recebidos por advogados, jornalistas e oficiais do tribunal. O julgamento já estava em curso. Crane negava tudo, claro. Dizia ser vítima de conspiração, que John era um fora-da-lei rancoroso e que tudo aquilo era teatro de interior. Mas quando John entrou na sala do tribunal, o teatro virou o tribunal de verdade. Silêncio absoluto. Diga seu nome, pediu o juiz. John Miller, fazendeiro, filho de Thomas Miller, pioneiro das terras de Red Ridge. O que tem a declarar? John respirou fundo, tirou o chapéu e falou. Falou da terra, da vida com o pai, das manhãs frias, do som do gado, do cheiro da palha. Falou da chegada dos homens de Crane, do fogo, da expulsão, do medo, mas também falou da resistência, de Abby, de Charlie, do povo, dos documentos, da mina escondida, dos trabalhadores escravizados. A sala escutava como se escutasse um hino, e ao final, tirou da caixa os documentos. Isso, aqui, disse, não é apenas papel. É o preço da mentira que esse homem tentou cobrar de todos nós. O tribunal levou 2 dias para decidir, mas a sentença veio firme. Bartholomew Crane, culpado, corrupção, fraude, trabalho forçado, suborno, tentativa de assassinato, condenado a 30 anos, sem direito à apelação imediata. John ouviu o veredicto com a calma de quem já tinha vencido muito antes da sentença ser dada. Porque a verdadeira justiça não foi o que aconteceu em Jefferson, foi o que nasceu em Red Ridge. Na volta, Charlie cavalgava com expressão tranquila.
Você conseguiu, John. Fez o que ninguém achava que daria certo. Eu não fiz sozinho. Mesmo assim, Charlie sorriu. Se meu velho estivesse vivo, diria que você não só recuperou a terra, como devolveu a alma dela. Ao chegar na cidade, John foi recebido com silêncio. Mas não era medo, era respeito. Abby foi a primeira a abraçá-lo, sem palavras. Charlie apenas colocou a mão no ombro dele. A última batalha foi vencida. John olhou ao redor. Crianças corriam, famílias trabalhavam juntas. O salão fervia de risos. Os trilhos estavam sendo consertados, e pela primeira vez em muito tempo, Red Ridge parecia livre. O sol nascente cobria Red Ridge com uma luz dourada, quente, viva, como se a própria terra estivesse respirando alívio pela primeira vez em muito tempo. A poeira do deserto, que tantas vezes servira de cortina para injustiças, agora dançava no ar como sinal de recomeço. E no meio daquele cenário silencioso e novo, John Miller voltava para casa. Não com festa, não com trombetas, mas com passos firmes. Ao lado dele, cavalgando lentamente, Charlie Dempsey deixava o chapéu tombado sobre os olhos, protegendo-se do brilho. Tinha o rosto cansado, mas os olhos... os olhos... carregavam um brilho que fazia tempo que John não via. A última vez que subi esse caminho, disse Charlie, olhando a estrada. Eu era só um menino fugindo de dívida de jogo. Agora tô voltando, ajudando a refundar uma cidade. A vida é mesmo uma roda, respondeu John. Às vezes você tá por baixo. Outras vezes, ajuda a empurrar quem ficou lá embaixo a subir. E você subiu, John. Com dignidade. Na encosta, o que antes era terra queimada agora estava arada. Pequenas plantações já brotavam. Milho, feijão, trigo. Galpões estavam sendo erguidos por mãos voluntárias. Crianças brincavam perto de carroças. Mulheres costuravam em bancos de madeira. Homens sorriam entre pausas do trabalho. Abby os esperava na porteira. Vestia calça e camisa de linho clara, com as mangas dobradas até os cotovelos e as mãos sujas de terra. Parecia cansada, mas orgulhosa. Achei que iam demorar mais, disse ela. E perder esse café que eu tô sentindo daqui? Respondeu Charlie, fingindo impaciência. John desceu do cavalo e olhou para a casa. A casa. Não era mais a mesma, claro. Era uma estrutura nova, simples, de madeira clara e janelas largas. Ainda faltava muita coisa. Telhas, pintura, acabamento. Mas ali, naquele esqueleto de lar, John viu mais do que um teto. Viu a promessa se cumprindo. Abby o observou em silêncio por um momento. Depois, se aproximou. Sabe, a cidade inteira quer te agradecer, mas nenhum de nós encontrou as palavras certas. Não precisa agradecer, respondeu ele. Só, cuidem disso tudo, não por mim, mas por quem vem depois. Ela assentiu. Eu prometo. À noite, uma fogueira foi acesa no centro da propriedade. Era uma reunião informal. Gente da cidade inteira apareceu. Crianças correndo com pão fresco nas mãos. Velhos tocando violão desafinado. Risos, histórias, brindes improvisados. Red Ridge já não era a cidade quebrada de meses atrás. Era um organismo pulsante. Vivo. John estava sentado ao lado de Charlie, observando tudo. O velho ex-pistoleiro bebia uma caneca de chá, rejeitando o uísque com um sorriso. Se eu beber agora, desmonto e durmo por 3 dias. Abby se aproximou com um cobertor. Está esfriando. Não mais do que meu ombro, resmungou Charlie. Seu ombro é ranzinza desde que eu nasci. Eles riram. E então, John se levantou. Caminhou até perto da fogueira. O grupo silenciou aos poucos. Não sou homem de discursos, começou ele olhando para todos. Nunca fui. Sempre preferi o som da enxada ao som das palavras. Mas, se tem algo que aprendi nos últimos tempos, é que terra só vale alguma coisa quando a gente tem por quem lutar nela. Fez uma pausa. Respirou fundo. Tiraram meu lar. Tentaram apagar meu nome. Me chamaram de sonhador, de louco,
de homem morto. Mas aqui estou, e não porque sou mais forte, mas porque tive vocês. E porque, mesmo quando tudo parecia perdido, eu acreditei. A fogueira crepitou alto como se aplaudisse. Acreditei que justiça pode nascer da terra, que uma cidade pode recomeçar, que velhos fantasmas podem ser enterrados, que a dignidade não é moeda. É raiz. Silêncio. Depois, palmas. Lentamente. Depois, mais. Depois, todas. John abaixou os olhos humildemente e sentou-se de novo. Mais tarde, quando todos já dormiam, ele caminhou até os fundos da fazenda, onde o velho carvalho ainda resistia, queimado, mas de pé. Ali estava o marco, uma pedra com o nome do pai. Thomas Miller, 1832, 1887. John ajoelhou-se. Cumpri, pai. Fechou os olhos. O vento balançava as folhas. Ficou ali por longos minutos. Depois se levantou. Voltou devagar para a casa. Pela primeira vez em meses, entrou sem arma na cintura. Tinha certeza? Ninguém mais viria roubar o que era dele. Na manhã seguinte, o sol brilhou ainda mais forte sobre Red Ridge, e quando a porta da casa se abriu, John Miller apareceu com as mangas arregaçadas, um saco de sementes no ombro, um sorriso leve no rosto. Era um novo dia. E aquelas? Eram novamente as terras de um homem.